a PEC combate sim privilégios. E combate privilégios de tal forma que as corporações têm percorrido os gabinetes dos deputados e senadores, pedindo a eles que combatam a PEC como um todo, mas não seus privilégios. Eles falam a respeito do BPC, do rural, e esquecem que o impacto que é dado ao servidor público, não porque ele é um criminoso, não, longe de mim, são profissionais bem ajustados, são profissionais coerentes, decentes, que têm grande qualidade, mas no país em que nós nos encontramos, nós não podemos ter a situação em que se encontra o nosso sistema previdenciário. Então, sobre eles, o peso do projeto incide 14 vezes maior do que sobre o regime geral. 14 vezes mais sobre o regime próprio do que o regime geral. Então, quem diz que a PEC não combate privilégios, ou não leu o projeto de lei, ou precisa ser esclarecido. 14 vezes mais no regime próprio sobre o regime geral. Ah, porque um é 700 bilhões e outro é 200. Um tem 71 milhões de prováveis beneficiários, o outro tem 1 milhão. Porque na hora em que ele é pressionado, que a Previdência e a assistência é pressionada, lembrem-se, o governo há 6 anos vai ao mercado buscar dinheiro emprestado. 6 anos, não foi hoje não. E nesses 6 anos, quando se aumenta o serviço da dívida, se diminui a capacidade discricionária do governo para investir naquilo que é importante para o conjunto da sociedade. Nós temos que quebrar isso. E não é só um problema do governo federal, é um problema dos estados brasileiros, é um problema dos municípios brasileiros, e muitos deles já tomaram iniciativas nesse mesmo sentido. Na década de 40, a expectativa de vida era pouco mais de 40 anos. Nós estamos com a expectativa de vida se aproximando de 78, 79 anos. Não é possível as pessoas se aposentarem, me desculpe, com 44, 45 anos de idade. Não é possível. Não é possível porque o Estado brasileiro não suporta essa situação. Não é possível porque quem paga essa situação é o conjunto da sociedade, abrindo mão de saúde, de educação, de serviços sociais, para quem não pode, para quem não tem. Lembrem-se que esse é um país em que 53% da população brasileira já se aposenta no regime geral por idade e não por contribuição, aos 65 anos e meio no caso dos homens, aos 61 anos e meio no caso das mulheres. Quem se aposenta com 55 anos no Brasil são os mais ricos, são aqueles que são mais bem aquinhoados. Eu estou falando de um salário mínimo, que é 66% dos aposentados no regime geral, de 30 milhões. Eu estou falando de 2 salários mínimos, que são 83% nos 30 milhões. Vamos abrir os olhos, vamos prestar atenção no Brasil, vamos deixar de defender o próprio umbigo, vamos ter coragem de abrir mão dos nossos privilégios, vamos olhar para os nossos filhos, vamos olhar para o Brasil como um todo e não para determinadas classes ou categorias. Esse debate é importante para desmascarar o que se diz como narrativa. Esse debate é essencial para as pessoas entenderem que quando se fala aqui, quem vem a esse Congresso Nacional, via de regra, são as corporações organizadas, porque os pobres não têm como pagar passagem de avião para percorrer gabinete de deputado e senador. Eles estão nos lugares em que vivem desassistidos, não têm representação. Aqui estão as corporações representadas. Mas é bom que seja assim. É próprio da democracia. Na hora em que se fala em expectativa de vida, se confunde de forma deliberada com sobrevida. Quando se diz, por exemplo, que no Nordeste se vive menos, é verdade. Mas na expectativa de vida, na área previdenciária, o que nos interessa é a sobrevida, que é igual em qualquer lugar do país. A variação é muito pequena. E esse dado tem que ser levado em consideração. O que nós queremos é que haja justiça no projeto, é que haja impacto fiscal, é que as pessoas e os seus privilégios, aqueles que têm um pouco mais, possam contribuir para aqueles que têm um pouco menos. O que nos interessa é a equidade, que todos participem. O que nos interessa é combater a dívida dos grandes devedores e permitir que haja negociação com os pequenos. O que nos interessa é evitar a fraude, para quem tem direito realmente
ter assegurado o seu direito. Aqueles que não têm e que fraudam o sistema sejam impedidos de fazê-lo, porque prejudicam o conjunto da sociedade. O que nos interessa é esclarecer aos aposentados, que já estão aposentados, que o seu direito será resguardado se o Estado tiver liquidez, tiver capacidade de honrar os seus compromissos. E quando eu falo Estado, falo de país, falo de estados nacionais e falo de municípios. E basta olhar em redor, basta abrir os olhos, basta escutar o clamor da população que está desassistida nos estados subnacionais. Essa é uma situação que é inquestionável.